Olá, estudantes do sexto ano! Sou o professor Roberto Falcione. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre a história do povo hebreus. É o povo da Bíblia. É eles mesmo, professor, é eles mesmo. Imagine em 5 minutos falarmos 2000 anos, impossível. Mas vamos aqui trazer a discussão e dicas para que vocês possam continuar em sala de aula junto com o seu professor de história. Bora lá, vamos juntos? Vou mostrar para vocês o primeiro slide. Falamos então sobre a Bíblia, Antigo Testamento, escrito entre 1500 a.C. e 450. Temos também o Novo Testamento, que conta mais a passagem bíblica de Jesus Cristo na Terra, entre 45 d.C. a 90 d.C. A Bíblia é considerada um documento histórico. Ela conta a narrativa da trajetória do povo hebreu, alguns fatos comprovados. Um ponto importante aí para falar para vocês. A Bíblia é um documento, é um livro sagrado das religiões cristãs, né? Católica, evangélica, por exemplo. Mas para o povo hebreu, o povo histórico que nós estamos falando, o livro sagrado deles é o Torá, onde tem os 5 livros chamados Pentateuco, quando se une eles. Lembrando que para os judeus não é bom falar em Antigo Testamento, porque não tem o Novo Testamento ainda, certo? Judaísmo seria a religião atual do povo hebreu, uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo, e hoje nós temos no mundo 14 milhões de judeus, que estão espalhados, a maioria nos Estados Unidos e no Estado de Israel. Existe um país chamado Israel, inclusive criado em 1948 pela ONU, logo após um desastre, né, da Segunda Guerra Mundial, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentrações da Alemanha nazista. Vamos falar então do povo hebreu. Eles realmente surgiram na Mesopotâmia, era um povo seminômade, criavam ovelhas e cabras, daí que vem a ideia de pastores, né, pastoreiros. Tinham chefes chamados de patriarcas. Então esses patriarcas, senhores de mais idade, líderes inteligentes, que conduziam esses povos seminômades que viviam ali próximo da cidade de Ur. Até que um belo dia, Abraão recebe, de acordo com nas passagens bíblicas, recebe uma santa fecha uma santa aliança, recebe uma mensagem de Deus, de Yahvé, onde ele pede para que todo o povo acreditasse apenas em um Deus. Então significa que era um povo politeísta, porque se ele está pedindo para acreditar em um Deus, em troca, Yahvé iria mostrar para eles a terra prometida. Uma terra muito fértil, chamada também de Canaã. Aqui nessa imagem vocês veem, bem bacana, a saída deles de Ur, né, passando pela Babilônia, todo esse trajeto aqui logo após a Santa Aliança, e eles vão se tornar então sedentários próximos do Rio Jordão. Vão ficar lá por 300 anos, até que vão desenvolver a agricultura, continuam ainda com os pequenos animais, porque domesticação, né? Só que daí o Rio Jordão passa por um período de seca, obrigando em 1700 a maior parte dos hebreus a migrarem para o Egito. Começa então, inclusive, um período que eles vão chamar de servidão no Egito. Muito discutível, porque pode, inclusive, ser que nem foram escravizados no Egito. E sim que eles tinham que trabalhar para o faraó no período da corveia, né, no período das cheias do rio Nilo. Pode ser que provavelmente pagava-se impostos e pode ser que eles eram proibidos de deixar o Egito. É nisso que daí surge então a ideia de Moisés, o líder responsável por conduzir o povo, né, ao Êxodo. O Êxodo, um dos livros, dos capítulos, né, do Pentateuco, do Antigo Testamento, também para cristãos, conta essa fuga do Egito, chamado Êxodo, e a figura de Moisés. Eles vão vagar muitos anos pelo deserto, até que então precisam conduzir, dividiram-se em 12 tribos, cada tribo com um líder juiz. Um período de guerras militares, quando eles chegam em Canaã, para que reconquistassem das mãos de filisteus e cananeus que estavam na região. Essas 12 tribos se unem em 1010 a.C. e nomeiam Saul, primeiro governante do reino de Israel. Aí, é o nome do meu pai, inclusive. Saul foi sucedido por Davi, Davi por Salomão. Salomão aumenta os impostos para construir templos, o famoso templo de Salomão. E seu filho, inclusive, dá continuidade à cobrança de impostos. Resultado, o povo se revolta e se divide em 2. O reino de Judá, daí a origem da palavra judaica, né, judeus, por causa do reino de Judá ao sul, com 2 tribos. E o restante, o reino de Israel. O que acontece com elas?
Bom, aí fica como dica para vocês continuarem os seus estudos com o seu professor de História, certo? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até a próxima. Valeu!